dia, companheiro de maio, né, de 2026, é a nossa primeira live do ano aqui no canal do Gen TV, com a série de lives que a gente vem fazendo. O semestre passado foi muito movimentado. Hoje a gente recebe uma visita ilustre, né, um velho conhecido da casa, o professor José Pereira, né? Professor da URCA. Aqui quem vai estar mediando a mesa, a gente espera poder aproveitar o máximo possível dessa manhã com o professor José Pereira, foi orientando o professor Eduardo. Vale ressaltar que esse trabalho é um trabalho de organização do professor Eduardo Chagas, né, o canal que é referência, para apresentar o nosso palestrante de hoje. Vou pegar aqui a minha colinha para a gente poder, né, Crato, Fortaleza, Horizonte, né, o Gen aí rompendo as barreiras, né, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem um distanciamento, a internet consegue aproximar também. Então, para apresentar o professor José Pereira de Souza Sobrinho, professor da Universidade Regional do Cariri, a URCA, lotado no Departamento de Educação Física, líder do grupo de pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará, o mestrado em Educação também pela Universidade Federal do Ceará, graduado em Educação Física pela Universidade Estadual do Ceará, com pesquisas desenvolvidas nas áreas de educação, com ênfase nas áreas de trabalho e educação, formação de professores, sociologia do trabalho e teoria das classes sociais em Marx. Esse é o currículo, né, recheado do professor José Pereira. E aí agora eu passo a palavra para ele. A gente, ao longo da palestra, a gente vai acompanhar. A gente, no final, a gente tem um bloco de perguntas também. Professor, sinta-se à vontade. Bom dia, me ouvem bem? Bom dia, agradecer demais a André, a Adílio, o convite e poder estar voltando ao Gen, né, e estar participando desse espaço. Um abraço para o professor Eduardo e parabenizar o professor Eduardo pelas atividades, né? Foi ele que encontrei o professor Eduardo por Fortaleza, ele que fez o convite, né? E depois de muitas tentativas estamos aqui concretizando hoje, tá? É isso. Eu já posso iniciar a exposição? Como é que vocês querem organizar aqui? Pronto. Só para também fazer a correção, acabei esquecendo de falar o título da palestra de hoje. Eu peço perdão. O título é Estrutura e Superestrutura em Marx. E aí eu passo a palavra para o professor José Pereira. Ótimo, André. Muito obrigado. Tentar ser didático, né? É difícil sem ter uns mecanismos aqui só de visuais, mas eu vou tentar ser didático e tentar localizar um pouco o debate. Eu vou fazer uma exposição inicialmente apresentando o tema da estrutura e superestrutura, né? Como esse conceito surge dentro do marxismo, né? E de como é que ele depois surge no Marx, né, essa ideia, e depois ele ganha uma ênfase, um peso político e teórico gigantesco na tradição do marxismo do século XX, uma tradição específica, né? Então, vou localizar um pouco esse primeiro momento, essa concepção. E, no segundo momento, a segunda parte da exposição, vou fazer uma crítica a essa tradição, a essa interpretação do marxismo, da estrutura e superestrutura, que isso, né, uma crítica interna no interior do marxismo, outras concepções dentro do debate marxista que vai ganhar, né, que é o objetivo dessa minha fala, que é justamente essa, né, justamente fazer uma crítica, né, à maneira mais, digamos,
tradicional que o marxismo do século XX passou a entender a relação entre estrutura e superestrutura. Vamos lá. A questão começa com o próprio Marx, tá? Começa lá no prefácio de 1857, né? Eu estou aqui com a citação aqui aberta, que é a primeira tentativa do Marx de fazer uma exposição sobre a economia política, né? Naquele texto, A Contribuição à Crítica à Economia Política, né? De 1857, um texto que, né, pouca gente acaba estudando, né? Porque depois ficou praticamente ofuscado, né, diante do Capital. Apesar de que é um capítulo sobre a teoria do valor bem interessante, e o primeiro capítulo, quando ele fala lá e apresenta, inclusive é uma apresentação até mais ampla, às vezes mais ampla do que o próprio capítulo primeiro do Capital, quando eu fui estudar a teoria do valor, né, estudei fazendo a pensada dos dois livros, dos dois capítulos, né. Mas o livro de 57, né, ele ficou famoso pela introdução. Ele ficou muito mais famoso pela introdução, e ele é quase sempre apenas lido, né, pela sua introdução, né, e especialmente por uma passagem muito curta dessa introdução, em torno de dois parágrafos, onde o Marx está ali fazendo uma discussão ainda, né, com o idealismo alemão, com o idealismo, especialmente com os neo-hegelianos, né, e onde o Marx usa, né, o conceito de estrutura e superestrutura, né. Eu vou ler aqui a passagem rapidamente, né, esse parágrafo que ele apresenta essa ideia, né, até para poder ilustrar aqui a exposição, né. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual corresponde às formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Apesar de que no final do parágrafo ele fala do ser social que determina a consciência, que é uma ideia diferente, mas o que entrou para a interpretação, né, que veio a seguir, né, é a primeira parte do parágrafo, onde ele está falando que a estrutura determina, que se cria uma interpretação, que ele está dizendo que a estrutura determina a superestrutura, que seria a estrutura passou a ser interpretada como as relações de produção, as forças produtivas, o estágio em que se encontra o desenvolvimento da produção capitalista em cada Estado-nação, e essa superestrutura que seria essas formas jurídicas, políticas e a construção da consciência, né? Então, você gerou toda uma interpretação que veio adiante de uma relação de determinação e determinado, e uma relação unilateral entre determinante e determinado, onde a estrutura determina a superestrutura, e que essa superestrutura ela passa a ser entendida como um reflexo da estrutura, como um produto automático das relações de produção, né, das relações econômicas, né? Então, foi essa passagem que, digamos assim, que ganhou uma força gigantesca, né? Inclusive uma força, um peso teórico gigantesco, que inclusive um peso teórico muito maior, né, do que ela tem no próprio texto, né? A introdução, inclusive, por essa passagem, engole o próprio texto completo, porque praticamente no texto não tem uma nova referência, né, a essa relação de estrutura e superestrutura. Você raramente encontra isso, de fato, na obra marxiana, né, no próprio Marx, uma interpretação de novo com essa, né, fazendo alusão a esse formato, né? E talvez na ideologia alemã encontre em alguns momentos essa metáfora de estrutura e superestrutura, mas no conjunto da obra, por exemplo, na sua obra máxima, O Capital, não tem, né, não tem uma inferência direta, né, dessa relação como coisas, né, pelo menos nesse formato que dá a ideia de que são coisas separadas. Foi esse, né, a interpretação que foram assumindo, né, que foi ganhando força no marxismo do século XX, né, especialmente na tradição da Segunda Internacional, ali com a tradição que tem à frente o Kautsky, né, que tem à frente o Bernstein, mas o principal teórico é o Kautsky, né, e como um sujeito que ainda teve contato com Engels e que ainda teve
né, que recebeu, inclusive, o arquivo, né, das mãos do Engels, né, ficou de posse do arquivo, e toda uma elaboração de um marxismo da Segunda Internacional, que teve muita influência do positivismo, onde essa metáfora, estrutura e superestrutura foi alçada a um lugar de uma dogma, assim, começou a ser alçada a ganhar uma força interpretativa gigantesca de que seria o ponto de partida para se explicar tudo. O ponto de partida, uma espécie de uma ideia abstrata a priori, né? Contrapondo, inclusive, a ideia de materialismo que o Marx defende. Tem uma ideia a priori que explica tudo, que seria a ideia de que a estrutura determina a superestrutura e toda a organização de análise teórica da realidade deveria seguir esse roteiro. Você deveria primeiro explicar as condições da estrutura, as relações de produção, as forças produtivas, o estágio em que ela se encontra, e a partir disso você explicar todos os conjuntos, na verdade, todo o conjunto das outras relações sociais que seriam da campo da política, jurídica, né, que são determinadas pela estrutura, né? Veja, essa tradição da Segunda Internacional, ela vai ganhar um outro boom gigantesco, né, com a ascensão do stalinismo, né? E ele vai se tornar, né, um dogma teórico fundante, fundamental do que nós podemos chamar do marxismo vulgar, né, ou da tradição do stalinismo, né? Ele vai ser alçada a uma premissa teórica inquestionável, né, na tradição do stalinismo, e ela vai ser desenvolvida e ela vai ser, digamos assim, aprofundada, especialmente pelo livro do Bukharin, né, onde o Bukharin vai pegar e vai fazer uma nova interpretação que já estava em curso na Segunda Internacional, mas ele vai aprofundar ainda isso ainda mais, que vai confundir os conceitos de relação de produção, de modelo de produção, ou seja, que seria o sinônimo de economia em Marx, passa a ser confundido, né, e igualado a um conceito de economia no sentido de técnica de produção. Você passa a igualar economia, passa a igualar modo de produção com objeto técnico da produção. Então, você passa a criar uma espécie de a partir da metáfora estrutura e superestrutura, você passa a confundir que esse desenvolvimento das relações de produção, que essas forças produtivas, passam a ser igualada ao nível estágio técnico da produção. Então, é aquela interpretação, inclusive, muito comum do determinismo técnico da produção. Inclusive, que é muito comum escutar marxistas falando isso, que, na verdade, é uma interpretação da economia política clássica. A ideia de que a revolução burguesa é um produto da revolução industrial e de que tem uma outra revolução, que é a revolução elétrica, e depois a revolução, né, do modelo de base energética, com a chegada, né, da eletricidade, depois uma outra revolução, que é a revolução tecnológica, e que são essas revoluções, as revoluções da técnica, que determinam o movimento da história. Então, você passa a construir uma... E isso é sustentado pela metáfora estrutura e superestrutura. Então, você saiu de uma concepção, certo? De um conceito de economia que o Marx tenta desenvolver e que tenta confrontar, né, não só o idealismo alemão para afirmar que são as relações materiais existentes que determinam a existência, mas também tenta confrontar a tradição da economia política, que justamente separa economia de política, economia de formas sociais e transforma as categorias econômicas em coisas autônomas, independentes da atividade humana, que é justamente isso que o Marx quer criticar. E você encontra no Bukharin, né, e na tradição do stalinismo, que depois vai ganhar bastante ênfase, justamente um retorno a essa interpretação do econômico como uma coisa técnica, e que é essa técnica que determina o desenvolvimento da história, a evolução, o movimento da história, a atividade humana. Não é mais a luta de classes que determina isso. Inclusive, a luta de classes passa a ser condicionada, a atividade humana passa a ser condicionada pelo nível e pelo estágio
em que se encontra o desenvolvimento técnico, que é assim que você passa a interpretar a ideia de forças produtivas e relações sociais de produção. Ou seja, você passa a ter uma interpretação que é extremamente, digamos assim, próxima de um materialismo mecânico francês, que era a crítica que o Marx tenta fazer, que inclusive se aproxima de uma ideia de uma objetividade, de um conceito de matéria e de objetividade próxima ao materialismo positivista, de que matéria seria aquilo que tivesse existência física, existência, né, puramente empírica, né? Então, uma força corpórea, né? Então, você passa, digamos assim, a refundar as concepções de matéria, né, e as condições de objetividade que o marxismo tenta, né, justamente confrontar, né, as tradições que vêm até então, que estão presentes especialmente na economia política clássica e nas tradições do mecanicismo francês, né? E essa concepção ela é alçada a um dogma, né, a um dogma teórico, né, a uma premissa teórica, né, que é a base para explicar toda a realidade, né? Aí nós temos um outro problema. Você passa a encontrar uma lei geral da história, uma lei geral do desenvolvimento histórico, de onde você parte para explicar tudo, né? E você cria isso, passa a fundamentar, inclusive, as atividades políticas. Então, por exemplo, a fase do etapismo stalinista, ali, da fase do Congresso que se estabelece, né? Justamente das frentes populares, né? Que, por exemplo, o Brasil, né, sofreu muito, que é uma ideia de uma concepção etapista da história, de que primeiro você tem que promover um desenvolvimento capitalista, né, para somente depois, quando esse desenvolvimento capitalista estiver maduro, só então um processo revolucionário pode estar, né, na ordem do dia. Então, a revolução passa a ser entendida como uma revolução de etapas. Por que uma revolução de etapas? Porque a revolução, que é a atividade política, a ação das classes sociais, ela é regida por uma ordem externa à atividade humana, que é o desenvolvimento da estrutura, o desenvolvimento das forças produtivas, que está igualada aqui a nível técnico, ou seja, um patamar técnico do desenvolvimento do capitalismo que determina a atividade política. Se pode fazer uma revolução ou não, ou se é agora a preparação para o desenvolvimento capitalista e o apoio, né, a regimes supostamente progressistas que propiciarão, né, esse desenvolvimento capitalista, por exemplo, que vai justificar o apoio do Partido Comunista do PCB, né, a eleição de Prestes, né, ou a eleição de Vargas na década ali em 50, o apoio de Prestes, né, que vai subir no palanque de Vargas, que inclusive encaminhou, né, que entregou a sua companheira para ser assassinada pelo regime nazista né, quando foi presa lá a partir do Levante de 35. Então, essa concepção teórica, né, ela passa a ser hegemônica nessa tradição do marxismo do século XX, essa concepção que você entende, essa relação mecanicista e determinista de estrutura e superestrutura, onde a política e todas as atividades do campo da política, a educação, a arte, tudo isso passam, né, a ser interpretados como um reflexo. O que é um reflexo? Eles são as relações que se estabelecem nesses espaços, elas são determinadas, e tudo é determinado pelas relações, pelo peso da estrutura sobre elas, né? Então, a mesma ideia que você passa a associar a escola como uma constituição prévia de uma fábrica, né, a entender que as relações de poder que se estabelecem na educação são reprodução das relações de poder da fábrica, então tudo isso que é isso. A escola não tem uma autonomia, não é um espaço autônomo de atividade humana, ela é um reflexo da dinâmica da estrutura. Então você passa a determinar, a explicar toda a esfera da superestrutura, né, o objeto artístico, né, como um puro reflexo das relações, né, das relações econômicas que se estabelecem na vida social. Então, a arte perde autonomia, então você passa a ser associado a uma arte que necessariamente, um artista que reproduz ideias, né, automaticamente, ou um artista que possa ter uma reflexão crítica, e essa reprodução, a arte passa a ser associada sempre num aspecto sociológico, como uma reprodução da realidade vigente, ou seja,
todos os fenômenos da superestrutura perdem qualquer possibilidade de desenvolvimento autônomo, né? O ápice disso, de uma atividade autônoma, né, não passa a ser entendidas, né? Esse marxismo não passa a investigar esses fenômenos da política, esses fenômenos do campo do jurídico, não passa a investigar esses fenômenos da educação, né, entendendo a sua especificidade histórica, mas passa a estudar isso sempre como um olhar, como um reflexo da economia, né? Então, essa interpretação ganha uma força gigantesca, né? E o seu ápice é com o Althusser. O Althusser que vai elevar isso, né, a uma elaboração teórica muito mais rica e muito mais complexa, até mesmo que o stalinismo conseguiu fazer, ou até mesmo que a obra do Bukharin conseguiu fazer. Então, o Althusser é o ápice disso, né? Da sua explicação teórica e a sua fundamentação teórica, né, do marxismo estruturalista, fundamentando de que toda a superestrutura é determinada pela estrutura, e essa relação mecânica direta, né, de estrutura e superestrutura, né, encontra o seu apogeu e a sua forma mais bem acabada, com mais profundidade teórica no Althusser, que acaba resultando, né, numa própria negação do sujeito na história, né? Um marxismo que o sujeito, né, em última instância, a luta de classe está lá, mas não está lá. Não é o sujeito que determina a história, é o desenvolvimento técnico que determina a história. E é o desenvolvimento da estrutura que determina a história. E o sujeito só pode fazer a história a partir desse apoio do avanço ou não da estrutura, né? Então, você redefine o marxismo, até a própria passagem que o Marx está dizendo, né, no próprio prefácio, né, quando o ser social que a consciência, é o ser social que determina a sua consciência, é o ser social que determina tudo. Não, é o nível da estrutura que determina tudo. Você reescreveu a última parte do parágrafo do prefácio que fundamenta isso, né? Então, você passa a ter uma concepção de um marxismo onde ausente da atividade humana como atividade, né, determinante da atividade histórica, né? Então, essa é o ápice, né? E esse marxismo vai ser muito influente, né? Assim, a escola do marxismo brasileiro, né, vai sofrer muita influência e vai adentrar muito, né, pelas concepções de Althusser, né? E a crítica, né, a necessidade da crítica à tradição do Althusser, né, ela ainda, digamos assim, nós ainda estamos, digamos, produzindo uma crítica profunda, né, a essa tradição. Essa é a primeira parte para entender. Então, sintetizando, né, é a relação de estrutura e superestrutura como uma teoria do reflexo, como a superestrutura é um puro reflexo da estrutura. Tudo que está na superestrutura, que seria o campo jurídico, político, educação, a arte, né, opera como um puro reflexo da estrutura, né? E aí você tenta criar vários mecanismos para resolver isso, né? A própria ideia de que existe uma autonomia, mas é uma autonomia relativa, né? Ou seja, em última instância, é a estrutura que determina, né? E aí essa ideia é muito forte, inclusive muito comum isso no marxismo do campo da educação, né? Ouvir uma narrativa que dizer, não, a escola não pode mudar a vida, porque a escola está no campo da superestrutura, e é a estrutura que pode fazer, são no campo da estrutura que acontecem as mudanças fundamentais, a revolução, né? De novo, uma separação, então você constrói uma separação desses dois momentos da vida social, né? E aí você tem uma tentativa de produzir uma crítica a isso, né? Que ela começa lá atrás com Gramsci no caderno dos Cáceres, né? Somente o caderno 22, ali do que está no volume 3 das obras da civilização, né? As obras publicadas aí com a tradução do Carlos Nelson Coutinho, né? Então você começa a ter ali uma tentativa do Gramsci de já olhar para essa crítica, especialmente uma crítica à obra do Bukharin, né? Que é essa obra ali que vai, naquele momento ali na década de 20, década de 30, né, que vai apresentar com mais fôlego essa ideia da economia como objeto técnico, né, e essa ideia desse determinismo técnico como a história sustentada por um determinismo técnico, o Gramsci já começa a formular uma crítica ali, né, e tentar apresentar de forma diferente a relação de estrutura e superestrutura, mas já como uma unidade de contradição, né, como uma unidade
né? Tentar quebrar essa ideia da separação de coisas, espaços, né? Estanques, né? Como espaços separados, e afirmar o contrário. Não, a estrutura e a superestrutura são uma unidade. Inclusive, vai desenvolver um conceito para falar dessa unidade, é um conceito que vai além disso, mas é o conceito de bloco histórico para afirmar, né, que nos diferentes processos de formação capitalista nas suas especificidades, né, você vai encontrar um bloco histórico específico que é como se consolidou uma estrutura, e essa estrutura formou uma superestrutura específica. Inclusive, o Gramsci vai colocar ênfase nisso, né, e a crítica a toda a tradição do stalinismo, quando vai fazer análise política, ele vai dizer, a análise política tem que ser sobre a atividade autônoma da política. A política é uma atividade singular da atividade humana e tem que ser examinada na sua singularidade, na sua particularidade. Nós temos que olhar para a relação, para a superestrutura, temos que olhar para a sociedade civil, para o Estado político, para as suas instituições, aquilo que eles conformaram, e aquilo que eles conformaram determina a praxis política nesse estágio, nesse Estado-nação, nesse lugar, nesse espaço, né? Nesse tempo e espaço onde acontece o capitalismo. Então, ele está fazendo uma crítica a interpretações políticas que buscavam, né, da tradição do stalinismo, que faziam um monte de reflexões econômicas, um monte de análises econômicas, de estágio de desenvolvimento econômico, de maturação econômica, né, para fazer daí, tirar uma explicação sobre os eventos políticos, uma análise conjuntural sobre a política, uma análise da situação política a partir de dados econômicos, que é uma coisa muito comum na tradição do marxismo militante, tá? Ainda hoje muito comum, né? Então você pega um monte de dados econômicos e ele vai dizer, não, isso não explica a política. Você não pode fazer uma relação de sobreposição de dados econômicos para fazer uma análise política real. A análise política tem que ser examinada na sua especificidade. E a sua especificidade é a maneira como acontece a política, é o estágio do desenvolvimento do modelo de democracia, é o estágio em que as instituições, a sociedade civil, os sindicatos, os partidos, os jornais, as associações de moradores se encontram, o nível de sua organização política, o nível de sua atuação, o peso que isso tem entre as classes, o peso que os dirigentes, né, que os intelectuais orgânicos, como ele se refere aos seus dirigentes, né, ocupam no meio de suas classes, o peso que determinadas ideologias têm entre as classes que estão nos embates sociais, é isso que tem que ser examinado. Ou seja, é a atividade superestrutural que tem uma autonomia, e é isso que tem que ser examinado. E, por outro lado, ele dizia, a superestrutura determina a estrutura. Não existe essa separação absoluta entre estrutura e superestrutura como espaços distintos. Para você entender a vida social, você tem que examinar como a própria estrutura cria a estrutura. E aí ele tenta resgatar a ideia do conceito de economia política em Marx. De economia não é uma coisa, não é um produto técnico, não é o avanço da técnica que é economia. Capital não é uma coisa, não é a indústria, não é a fábrica, não é a máquina. Capital é uma relação social específica, é uma relação social de poder, é uma relação social de dominação. Ou seja, se é uma relação social, é política. Então, a economia é política em Marx. Não são coisas separadas. Então, estrutura e superestrutura é uma unidade indissociável. A própria ideia de propriedade, ela só existe porque tem tanto um aparato jurídico que legitima essa propriedade, como tem uma relação de poder, de construção de consenso e de coerção que permite que essa propriedade exista. Por exemplo, que permite que pessoas, né, que não têm terra respeitem a cerca do latifúndio, porque elas estão ali convictas de que aquela cerca ela é um fator quase natural. Aquela cerca é uma expressão quase divina, é uma lei divina, uma lei natural, e por isso nós não vamos, né, nós não vamos se juntar e nós vamos derrubar essa cerca e tomar essa terra e ter o direito a trabalhar na terra como um direito que nós temos enquanto seres vivos, né? Ou seja, construir uma outra ordem jurídica para estabelecer a vida social. Por quê? Porque tem um peso ideológico, porque tem um peso político que construiu esse consenso, e esse consenso virou senso comum, é uma hegemonia. E por isso que a propriedade existe. A propriedade não é uma coisa, a propriedade é uma relação social de propriedade.
e ele só existe porque o proprietário, né, conseguiu, né, afirmar que essa ideia é uma ideia inquestionável, né, e que esse fato né, o fato dessa propriedade dessa terra é de fato inquestionável e que os despossuídos aceitam essa condição. Ou seja, a propriedade é uma relação política, uma relação social de poder, assim como as classes também são, assim como o capital também é. E o capital é uma relação social de poder que é gerada por esse tipo de propriedade, que ganhou uma proporção tão grande que ela permite controle sobre trabalho excedente. É isso que é o capital, é uma relação social política. Ela permite extrair trabalho excedente daqueles que não têm propriedade, dos despossuídos. Então, é uma relação social mediada pela relação de salário. Para você trabalhar, você tem que ir até o dono da propriedade, solicitar emprego, solicitar que ele compre a sua capacidade de trabalho e que você produza. Você não pode mais ter uma relação direta, social direta com o meio de trabalho, com o meio de produção. Ou seja, isso é uma relação política, é uma relação de domínio, é uma relação de poder, de que a propriedade, que também é uma outra construção social, é uma forma social e política, te permite ter um poder sobre o tempo do outro. Então, é disso que o Marx está falando. Então, o Marx está falando de uma forma que não existe descontinuidade entre o que ele está chamando de relações de produção e relações políticas. Elas são, na verdade, as relações de produção são relações sociais e políticas. Não são coisas distintas. Marx não está fazendo um livro de economia, não está produzindo uma teoria econômica. Marx está produzindo uma crítica à teoria econômica existente, justamente porque essa teoria econômica separa os supostos dados econômicos dos fatores sociais e políticos, separa a economia da atividade humana, como se fosse uma coisa a priori e existente sempre, né? E fundadora da atividade humana. É o contrário, é a atividade humana, são relações sociais específicas que constituíram essas relações de produção, essas relações de propriedade, essas relações de distribuição da riqueza, e que estabeleceram isso. E que essas relações de produção, né, que são formas sociais e políticas, têm que ter uma superestrutura, né, uma esfera complexa do campo das instituições políticas, que legitime a existência dessa propriedade. Então, um aparato jurídico, uma ideia, um fundamento jurídico para sustentar a ideia da propriedade, um fundamento jurídico para sustentar a exploração do trabalho livre, somos igualdade, somos iguais, né? Somos iguais, a igualdade formal, igualdade jurídica, que permite você ser um vendedor da sua mercadoria, a força de trabalho, que permite, né, você explorar e que permite você ser explorado nessa nova relação de compra e venda da força de trabalho, que permite uma extração de trabalho excedente, né? Então, a própria estrutura jurídica, o próprio aparato jurídico, que o Marx vai falar, né? O trabalhador é duplamente livre, né? Livre como um passarinho, porque tem a sua liberdade que você não tinha de ir e vir, de caminhar, a liberdade, né? E livre, né? Livre para ser explorado, né? Livre que, na verdade, ele está sendo irônico, né? Você é livre, mas você não é livre, porque se agora você escapou do trabalho servil, você agora será explorado, né, como um trabalhador assalariado, o seu tempo de novo está preso, a sua vida de novo está presa à jornada de trabalho, às determinações dessas relações sociais e políticas de dominação que estão colocadas aí. Então, a própria produção, ela só é produção porque ela é determinada pela superestrutura. Então, o caminho já não é unilateral, a estrutura determina a superestrutura, não, a superestrutura determina a estrutura. E o que acontece na superestrutura, né, também é uma determinação social. Então, aí nos chega a um outro ponto. A atividade política é uma força social. A consciência coletiva, a ideologia é uma força social que determina a existência, que determina a atividade humana, né? O Gramsci vai falar, né? A ideologia que consegue organizar as massas, né? E a revolta das massas, né? Ou então a harmonização dessa vida social. Então, é uma ideologia que serve para isso também.
Então, essa esfera também é uma força social, tem materialidade, né? Não a ideia individual, não a ideia que está na sua cabeça, mas a ideia que ganha força social porque ela determina uma praxis, ela organiza uma praxis. Então, você tem uma ideia que você tem que respeitar a propriedade, que você a única forma de você viver é ser trabalhador assalariado. Então, a única forma de você viver é respeitando essa jornada, é respeitar a jornada 6x1, é suportar essa pressão gigantesca, é trabalhar, né, no formato do controle do aplicativo, do algoritmo do aplicativo das grandes corporações, da Uber, né, o modelo aí das plataformas, trabalho de plataformas. Então, tudo isso é uma ideia, é uma ideologia que tem força material na existência, o próprio machismo, o racismo, são ideologias que determinam as práticas sociais. Não são ideias que ficam apenas no campo do abstrato, né? E supostamente disso vai se desenvolver a coisa concreta. Não, são ideias que determinam a atividade humana coletiva, não apenas a minha atividade, né, do José, do André, não. A atividade do conjunto das classes é determinada por essas ideologias. Né? Então, essa ideologia tem uma força material, então a superestrutura tem que ser examinada. E outra coisa, aí a especificidade. Cada forma social tem sua especificidade, níveis distintos de desenvolvimento, inclusive com estágios desiguais e combinados entre o desenvolvimento da estrutura e o desenvolvimento da superestrutura. E o que é que determina isso? A atividade humana. Então, os processos, né, de luta radicalizados das revoluções burguesas criaram superestruturas diferentes, né, onde elas aconteceram, e o que se encandeou de revoltas e lutas pelo processo de radicalização, tentativa de radicalização dessas revoluções burguesas pós o ascenso da burguesia, né? Então, o Gramsci vai falar de vários anos de revoltas ali que aconteceram na França, por exemplo, entre a Revolução Francesa, 1789, até a Comuna de Paris. Ele vai falar de vários anos de revoltas populares profundas, de tentativa de constituição de lutas que resultaram, né, a tentativa de ainda o esforço, né, da classe trabalhadora ainda se organizando, né, de efetivar aquelas promessas da Revolução Francesa lá atrás, da igualdade, né, e da liberdade, de elas serem de fato efetivadas, né, de radicalizar aquelas proposições, né, até o esforço de construir um programa diferente, né, uma ruptura com isso. Né. Então, ele vai falar desses processos. E um processo de construção, né, da superestrutura no Brasil é completamente diferente, porque não teve revoluções burguesas desses patamares, com mobilizações das camadas populares, com radicalização nas ruas, a esse nível de radicalização, de organização política, né, para fundar instituições, né, fundadas com processos políticos tão radicalizados. Né. Então, você tem um processo de uma revolução por cima, uma revolução passiva, né, um processo de modernização conservadora, como diz o Chico de Oliveira. Ou seja, para você analisar cada lugar e espaço, cada ordem social, você tem que dar conta da especificidade dessa ordem social, que é expressa no bloco histórico, na unidade entre estrutura e superestrutura, e não expressa somente no desenvolvimento da estrutura, das relações de produção. Tá? Então, para encerrando, né, para ir concluindo, depois, nessa perspectiva, o livro da Ellen Wood, aí, que vai tomar né, ela vai fazer uma crítica ainda, eu acho, mais radical e avançar nas proposições que o Gramsci está falando, mas no rastro do Gramsci, né? E aí a Ellen Wood, influenciada pelo Raymond Williams, pelo Thompson, né? Essa discussão está muito forte também no marxismo inglês, mas especialmente a análise do Thompson da história social inglesa, onde ele vai tentar justamente radicalizar essa ideia de estrutura e superestrutura, inclusive tentando, né, desconsiderar que esse binônimo, né, que o binômio estrutura e superestrutura, ele é um binômimo válido para interpretar, né, as relações sociais de conjunto, né, e ele acaba geralmente gerando essa dificuldade de você, né, ficar construindo caixas, né, separadas no espaço, do que é estrutura, do que é superestrutura, do que é político, do que é econômico, do que é social e do que é econômico,
E o Raymond Willis vai ainda mais longe do que o próprio Gramsci, né? Não teve condições de ir, claro, pela maneira como ele estava ali, preso, né, e no cárcere, né, então ele não tinha como, né, fazer uma elaboração, né, mais profunda, mas o Thompson, desculpe, né, influenciado pelas ideias do Gramsci, radicaliza ainda mais essa crítica de afirmar, olha, essa metáfora ela tem muitos problemas e que gera um mecanicismo determinista, que gera uma separação entre objetividade e subjetividade, que gera uma separação entre matéria, né, uma ideia de matéria que é uma ideia de matéria como força corpórea somente, né, que te aproxima do conceito de economia, do conceito de economia, da economia política, da economia burguesa. Ou seja, é uma ideia que gera mais problemas do que soluções. É uma metáfora, um binômio que gera mais dificuldades de entender, que justamente o marxismo não quer separar, o marxismo quer rearticular objetividade e subjetividade, coletividade e individualidade. Que o centro da perspectiva do marxismo é a ação humana, da ação da atividade humana no mundo, e não da coisa que o homem criou e passa a ter autonomia. Justamente essa crítica da reificação. Então, quando você pensa, né, a estrutura e superestrutura nesse formato, você mesmo está caindo em um modelo reificado, né, do determinismo técnico lá do Bukharin. Então, ou até mesmo das relações de produção como uma coisa autônoma da atividade humana política. Então, o Thompson, né, e aí o texto da Ellen Wood leva isso muito mais à frente, vai afirmar, né, que essa separação ela é problemática, que todas as relações de produção, né, são relações políticas e sociais. Né? Então, que ela essa separação não tem como se dar, de que o processo político e social ele está presente nas relações sociais de produção, aquilo que eu já falei antes. Né? O Marx não está pensando relações puramente econômicas quando está falando em mais-valia. O Marx está falando de uma relação de poder, uma relação que permite uma classe controlar o tempo de vida da outra e permite se apropriar do produto do trabalho da outra sem nenhum tipo de pagamento. Né? E essa é uma relação de poder, uma relação política, é uma relação social de produção. Então, não é um simples processo econômico, é um processo político. O Marx está pensando as atividades produtivas como atividades políticas, e que, inclusive, é parte, não é só isso, que cria sujeitos políticos específicos. Não é só isso. Claro, todo o processo social da vida, como esses sujeitos vivem, criam as classes. As situações de classe, como o Thompson vai fundamentar melhor, né, que criam as classes, né, mas afirmar que estrutura e superestrutura são coisas separadas e distintas no espaço e no tempo criou um problema teórico gigantesco para o marxismo, que jogou o marxismo numa espécie de objetivismo que se aproxima do positivismo, né, e a tentativa do Thompson, né, e da Ellen Wood é justamente tirar o materialismo histórico desse lugar e colocar ele de novo, né, nesse outro lugar que tem como centralidade para interpretar a realidade social, a atividade humana, o ser social que determina a consciência, ou seja, o conjunto de toda a totalidade, aonde esse ser existe nessa vida social, que o coletivo constituiu historicamente e que constituiu um tipo de individualidade, tipos de individualidades muito, né, muito específicas ao longo da história, é essa a chave para explicar o mundo real e não a estrutura e a sua determinação da superestrutura. Eu acho que é isso, a gente tinha combinado, né, em torno de 30, 40 minutos, eu até passei um pouco do tempo, aí chamar os camaradas para a gente voltar aqui, então ter um diálogo e ver se as contribuições mandaram mensagens aqui, mas eu não estava vendo aqui o chat. Professor José, obrigado pela exposição, excelente exposição. Todos que estão aqui presentes, né, fomos brindados com a participação aqui do professor José, que deixou bem claro, né, essa questão da estrutura e superestrutura em Marx. Aí agora nós vamos iniciar um bloco com perguntas ao professor a respeito da temática, né? Pode ser alguma dúvida que vocês tiveram, algo que vocês queiram acrescentar, né? A gente vai formular aqui as perguntas para ele
E enquanto vocês formulam, eu queria perguntar, professor, que é o seguinte, né? Uma pergunta que eu lhe faço, que você falou muito bem a respeito de que o Marx, lá no prefácio de 57, ele expõe essa teoria de uma forma muito simples, porque o prefácio só tem 5 páginas, né? Isso. E a gente não vê mais, né, o Marx tocando diretamente no assunto da tese, mas que ele desenvolve de forma separada em várias outras obras, como, por exemplo, colocando o direito como superestrutura, né, condicionada à estrutura, colocando a ideologia, né, como superestrutura, condicionada à estrutura, e assim ele faz com a educação, né? Então ele vai desenvolver isso em várias obras assim de forma esporádica, né? E isso faz com que, por exemplo, venha uma crítica muito grande, né, do marxismo, a partir do que você falou, esse marxismo autosseriano, né, o marxismo do Kautsky, que eles meio que engessam essa teoria do Marx e faz com que o indivíduo se torne apenas um instrumento do meio, que ele não consiga desenvolver sua subjetividade, né? Eu queria insistir um pouquinho nisso, porque alguns autores, como o professor Eduardo Chagas, eles tentam desmistificar isso, né, fazendo a crítica a esse marxismo altusseriano, kautsquiano, né, para demonstrar que há sim o desenvolvimento de uma subjetividade, né, no Marx, ou então seremos todos iguais, né, já que estamos todos dentro de uma mesma estrutura econômica. A gente vê isso nos manuscritos. Eu queria que se você pudesse falar, né, assim, um pouco sobre essa questão da subjetividade, apesar que você tocou nesse assunto, para a gente insistir um pouco mais, né, porque eu acho que é um ponto importante a gente colocar, que essa é uma das críticas mais constantes, né, à teoria da superestrutura em Marx. Aí começaram a chegar aqui as perguntas, mas se você puder responder essa, a gente vai aguardando para fazer as outras. Ok? Tá ótimo. Olha, tem aquele texto, né, do Lukács, né? Do Lukács, As Bases Ontológicas da Atividade Humana. Estava até relendo ele recente, né? E aí o Lukács, ele justamente tenta refazer isso. Eu acho muito engraçado que os lukácianos pegam, tem alguns lukácianos que pegam e o Lukács quer bater na ideia de estrutura e superestrutura, e os lukácianos pegam e resgatam a ideia de superestrutura e interpretam o Lukács a partir disso, né? Bota o trabalho no lugar da estrutura e bota a reprodução no lugar da superestrutura, né? Que aí acabam fazendo a mesma metáfora. Eu acho que o Lukács está preocupado justamente em responder essa questão, né? Assim que você está falando da subjetividade. E o lugar que ele está falando, de superar esse mecanicismo, né, vulgar que ganhou de falta, esse materialismo vulgar mecanicista que ganhou peso de novo, ele entra pela chave da necessidade, né? A necessidade seria o que fundamentaria a atividade humana. Ele explica isso bem didático lá e ele vai dizer, é a necessidade, mas a necessidade, ela é a sua ação, a sua prática para atender uma necessidade sempre é uma alternativa. Sempre é uma alternativa, sempre é uma escolha do campo da individualidade. Então, ele vai trabalhando com essa chave, olha, é a necessidade, é verdade, tem a base da necessidade humana, você precisa comer, você precisa... A passagem lá, né, o primeiro ato histórico é a da ideologia alemã, que o pessoal usa muito para fundamentar isso. Antes de qualquer coisa, para fazer história, o homem precisa comer, se alimentar e tal. É verdade. Mas como ele faz isso, ele faz no torno de alternativas. No torno de alternativas. Ele escolhe como ele vai resolver isso, tipo assim, né? Inclusive, às vezes pode escolher, né, de não resolver, de não fazer, ou escolher alternativas erradas e morrer, né? E coisas do tipo. E isso é isso que está na atividade humana na história, né? Então, eu acho que é a chave explicativa do Lukács, que eu acho que é riquíssima para tentar a gente sair dessa prisão, né, da metáfora de estrutura e superestrutura, né? Estrutura e superestrutura. Veja, eu li o Capital, né, né, inteiro, assim, e partes do livro 4, né, e você não encontra essa metáfora de estrutura e superestrutura em nenhum lugar. O Marx não fala nesses termos em nenhum lugar, pelo menos não que eu me recorde agora de cabeça, né?
não nesse formato que ele está nesse prefácio, tá? Mas, assim, sobre o campo da subjetividade, da individualidade, eu gosto muito da maneira como o Thompson trabalha com a ideia de situações de classe, né? E é um problema você resolver a dimensão da classe, nisso que a Adila, né, coloca, né? É Adila, né? Porque você acaba tendo uma tendência, né, a achar que a classe é uma homogeneidade, né, absoluta, né? É um indivíduo só, é um corpo só, é uma consciência só, né? E supostamente, né, esse corpo automaticamente, que é outra ideia da estrutura e superestrutura, né? Então, se você é operário, você tem consciência de classe, você é trabalhador, você tem consciência de classe, ou seja, o que é isso? A estrutura determina a individualidade, determina a consciência, automaticamente, né? Automaticamente. A sua posição social, ela tem que ser equivalente à sua posição política, né? Ela é um resultado automático da estrutura, de novo, né? E a realidade não é assim, né? Então, por exemplo, esse livro eu nunca li, tá? E maior respeito a ele, enfim. Mas a ideia de você explicar o que é um pobre de direita, puxa, a classe trabalhadora sempre teve uma visão construída no senso comum a partir de uma hegemonia estabelecida, né? O Marx, lá da ideologia alemã, que depois o Gramsci desenvolve, né? As ideias de uma época são as ideias da sua classe dominante. Então, assim, você imaginar que porque é um operário, porque é um trabalhador, né? Porque é um cara da, sei lá, né, assalariado, ele vai ter consciência de classe, consciência política, não é assim. Os processos são constituídos nos processos políticos, né? Nas instituições da classe, nos espaços da classe, no espaço de disputa ideológica. E mesmo assim, alguns sujeitos, pelas suas alternativas, pelas suas escolhas, vão olhar para isso e vão dizer, olha, essa conversa, essa bobagem, esse negócio de luta de classe contra a propriedade, contra a exploração, eu quero ser proprietário, eu tenho meu Celtinha aqui, eu quero fazer esse Celtinha multiplicar, é a minha propriedade, eu não vou correr risco de perder meu Celtinha. Então, por quê? Porque é uma escolha de alternativas perante a própria luta de classe, a própria disputa, a atividade humana. Então, a subjetividade é constituída nesses processos. E eu gosto muito da ideia da reprodução, para pensar a subjetividade, que é isso, você se reproduz a partir de situações de classe. Você se reproduz a partir das condições objetivas e condições subjetivas em que a sua existência lhe dá. O ponto de partida o Marx usa esse termo, o salário é uma cesta de consumo, é o nível de consumo que você tem na vida. Então, a classe, a gente vai dizer objetivamente, quando a gente fala de uma classe, a gente está falando de sujeitos que vivem sobre um modelo social de distribuição, que é o salário, que é o pagamento de parte do seu trabalho, né, a parte do trabalho pago, e esse trabalho pago, na forma de um salário que é o seu, né, que é o seu preço, te permite viver sob determinadas condições, um tipo de moradia específica, um bairro específico, por isso o debate da periferia é extremamente importante para a gente, o debate da favelização do mundo, porque é nesses lugares que os trabalhadores estão vivendo, uma condição de moradia específica, as condições da estrutura urbana específica geralmente são os espaços sociais, os espaços urbanos onde falta tudo, falta os serviços, falta esgoto, falta saneamento, falta arborização, falta tudo, falta área de lazer. Em processos específicos de mercantilização de todo o processo da vida, com a divisão do tempo muito clara, o tempo de lazer e o tempo de trabalho, onde o tempo de lazer ele é cada vez mais reduzido ao mínimo possível, né? O tempo livre é destruído, e sobre relações de gênero específica, o papel da família, o papel da mulher nesse lugar para sanar um conjunto de atividades produtivas no cotidiano da vida, o trabalho do cuidado é predominante, é predeterminante. Então, essa sobrecarga sobre o gênero, sobre as mulheres, né, para poder ocupar esse trabalho de garantir a reprodução familiar, com o trabalho de cozinhar, de lavar, de limpar, de cuidar das crianças, de cuidar dos idosos, é ainda mais exacerbado, porque não tem nenhuma condição, porque falta atividades públicas para isso, falta toda a possibilidade de atividades públicas para isso, e pela cesta de serviço que é paga, esse trabalho mínimo, né, na extração de mais valor relativo, que ele é reduzido ao mínimo, né,
não há possibilidade nenhuma de você sanar essas atividades pela relação mercantil, de você pagar alguém para fazer esse trabalho, pagar uma lavanderia privada, ir para um restaurante. Então, esse trabalho sobrecarregado. Então, é sobre essas situações de classe que se constitui a subjetividade, o racismo da população periférica, que mora nesse lugar da periferia, sem serviços, com precariedade, sem documento da casa, ou seja, processo de favelização, e que não tem respeitos a pressupostos mínimos dos direitos liberais individuais, das garantias liberais individuais, né, da proteção da sua propriedade. A polícia invade, a polícia atira, a polícia não pede documento, a polícia já te entende como um criminoso antes de qualquer coisa. Então, esse racismo estrutural é determinante sobre isso, né, dessas populações, inclusive, que vivem encarceradas nessa periferia pela falta de serviço de transporte público. É muito difícil sair de lá, viver outras coisas, até mesmo em grandes centros urbanos, né? Aqui no Crato, para você, o final de semana, se você não tem uma moto, é uma prisão, você não sai. Se você mora mais longe das regiões centrais, para você sair, então é aquele esquema, tem que sair, né, os jovens têm que sair, tem que ter um ponto de acolhimento para dormir, ou coisa do tipo, para voltar no dia seguinte. Então, tudo isso vai constituindo um tipo de subjetividade, de internalização de valores, de práticas sociais no mundo, que são constituidoras, né, do que nós chamamos de classe. Porque são essas condições precárias comuns, não iguais, comuns, mas também não geram automaticamente uma posição política comum, porque o sujeito continua tendo alternativas, sempre tem alternativas diante das necessidades e diante do mundo real. Tem alternativas e escolhas, e ele vai tomar suas escolhas, e tem uma disputa pela construção de um consenso, e tem uma força coercitiva sempre. Então, o sujeito que toma, né, partido, ele sempre terá essa força coercitiva mais forte sobre si, né? Então, você tomar partido, você tomar decisão de ter uma consciência, né, tem reflexos, é uma escolha que tem consequências, né? A possibilidade de demissão, a possibilidade de piorar a vida, a possibilidade daquela ascensão que ele está almejando, que ele nunca vai conseguir, e por aí vai. A desvinculação do aplicativo, automaticamente, sem você nem saber por quê. Então, sempre né? Sempre tem quando o mecanismo do consenso falha, né? A possibilidade da coerção sempre existe. Então, eu gosto de entender a construção da subjetividade a partir dessa ideia de situações de classe que, ao meu ver, né, são entendidas a partir do conceito de reprodução social, que para mim é a chave do capital. O capital é uma teoria da reprodução social sobre determinadas condições de vida, da existência, né, sobre as condições impostas pelas relações políticas de capital. Então, a minha interpretação para entender classe é a teoria da reprodução, e para entender o próprio capital também. E aí eu acho que chega um pouco num debate da subjetividade, não talvez da forma tão filosófica como o Eduardo desenvolve, mas passa por ela, por outro caminho. Muito obrigado, professor, pela explicação. Aqui o Elielvir, ele mandou uma pergunta que é a seguinte, né? Professor José Pereira, levando em consideração a relação entre estrutura e superestrutura, tão brilhantemente apresentada pelo senhor, como pensar a superação do racismo a partir do marxismo? E ele agradece. Muito obrigado. Poxa, aí Olha, é uma pergunta que eu acho que nos é muito cara, e eu vou apontar algumas questões bem gerais, e vou assumir aí a minha, digamos assim, a minha incapacidade de tratar esse tema com muita profundidade. Eu até tenho tentado estudar esse debate, voltar à tona, né? Retomar, acho que o Clóvis Moura, né? Em todo o debate que o Clóvis Moura tem no marxismo brasileiro, mas também não só ele, outras elaborações, né? E acho que nós temos aí eu acho que assim, nós marxistas, acho que nós temos que olhar com muito mais atenção, tanto a questão do racismo, a questão do machismo, e as questões de gênero, né? E as questões também de orientação, né? E da população LGBTQIA+.
Agora, eu acho que o tema a própria ideia de racismo estrutural, ela já quebra a ideia da estrutura e da superestrutura, né? Porque quando você fala racismo estrutural, você está dizendo, inclusive, é uma passagem que o Gramsci fala, né? Eu não citei aqui para não ficar, porque é um pouco confusa, que o Gramsci fala assim, a análise política tem que entender o processo de estruturação da superestrutura. Ou seja, que a superestrutura também estrutura a vida social, que é o campo das instituições, da sociedade civil, do Estado político, de como se faz a prática política, que ela é estruturante também, que ela estrutura, né, uma forma social específica. Então, a análise política tem que se voltar para ela. E a ideia do racismo estrutural, ela é justamente, né, vai na mesma ideia, na mesma ótica, de que o racismo é estruturante da vida social, é estruturante da ordem social que nós vivemos. E, de fato, é. Pensar a classe no Brasil sem pensar com o binômio raça, né, você esvaziou de sentido o debate de classe, porque a formação da classe trabalhadora brasileira, ela se dá num processo da exploração, né, das pessoas racializadas, do processo de escravização da população negra, da diáspora negra. Então, não tem como eu pensar a formação social brasileira sem pensar esse racismo como estruturante da nossa ordem social na sua especificidade. Né? Países como o Brasil, os Estados Unidos, não é todo canto. Assim. A Europa agora passa a viver esse mesmo processo da diáspora mais recente, né? da segunda metade do século XX, né? Tanto, né, o processo de racialização lá ganha outras proporções, mas é bem mais recente. Mas aqui ela estrutura a ordem social brasileira, o aparato jurídico, o aparato ideológico, todo ele é estruturado pelo racismo, né? E aí a própria expressão ela já quebra a ideia do modelo de estrutura e superestrutura, porque o racismo, né, supostamente estaria na superestrutura. É uma ordem ideológica, é uma construção ideológica política, né? E aí é o racismo que estrutura essa ordem social, né? Então, pensar alternativas, né, aí vai fugir muito do tema, mas eu vou pincelar algumas coisas, certo? E eu vou começar falando da gente. Eu acho que nós erramos muito, nós marxistas erramos muito ao tratar do tema do racismo e da maneira como, né, diferentes concepções, né, que sociológicas, sociais, políticas, passam a tratar o racismo e o debate racial hoje em dia, e geralmente nós somos muito pouco abertos ao diálogo, né? A própria confusão recente com o texto agora lá do camarada ecologista lá do Nego Bispo, né? Do Nego Bispo, né? Eu estou errando, Antônio Bispo, né? Então, é uma expressão de como a gente, inclusive o texto do menino, do texto do cara da Boitempo, é muito marcado por esse corte, estrutura e superestrutura. Se você vê o texto dele, ele é muito nesse lugar. Ele critica a cosmovisão lá do Nego Bispo, a cosmovisão, olha, o Nego Bispo tá correto, existe uma cosmovisão. Existe uma cosmovisão que é uma hegemonia. O que ele está chamando de cosmovisão, nós chamamos de hegemonia. Ele tá parcialmente correto. Não dá para jogar. Então, eu acho que quando, por exemplo, nós pensamos no debate da identidade, o debate das identidades hoje, eu acho que nós temos que entender que é um debate válido de quem sofre os efeitos do racismo no cotidiano, de quem está tentando colocar essa pauta e colocar suas reivindicações, né, individuais e coletivas como algo importante. E eu acho que nós temos que encontrar, é nosso papel encontrar mecanismos hoje. Eu vou falar não da superação, falando mais da luta antirracista hoje. E nós temos, né, pontos o nosso esforço tem que se encontrar pontos em comum. Eu acho que nós marxistas erramos muito quando nós partimos do ponto de discordância, quando nós sempre queremos enfatizar a diferença,
sempre queremos afirmar que o debate do outro está equivocado pelo aquilo que ele não apresenta, né? Pelo equívoco de não falar de classe, pelo equívoco de não falar de capitalismo, pelo equívoco de não falar de exploração, mas nós não apontamos o mérito daquilo que ele consegue apresentar, que ajuda a avançar, por exemplo, na especificidade do debate racial. Entende? Ou seja, se nós não fazemos isso, nós só vamos conseguir dialogar com os iguais, com a gente, que já parte dos mesmos pressupostos previamente estabelecidos, que nós já temos quase acordos em tudo, temos discordâncias apenas pontuais. Não serve para fazer política isso, não serve. Isso não abre espaços de diálogo, isso fecha espaços de diálogo. O caminho tem que ser o contrário. O caminho tem que ser reforçar aquilo que nós consideramos que é válido e comum e que eles estão acertando. E no meio do caminho, aí quando você faz isso, você consegue, vamos dialogar junto aqui, nós vamos andar junto aqui. Eu quero andar com você, eu quero ajudar na luta antirracial, movimento negro, quero colaborar, eu quero contribuir do que for possível, do que vocês disserem. E aí eu começo a caminhar com a luta antirracial que está se desenvolvendo. E aí, quando eu estou caminhando, e aí eu estou junto, e passa a ser entendido como junto, como parte do processo da luta, parceiro, camarada, a palavra que a gente considera muito camarada, companheiro, aí faz sentido você falar um pouco, com cuidado, das divergências, pontuar algumas divergências para tentar contribuir, e não ficar, né, querendo, digamos assim, dirigir o movimento. Eu tenho estou me fugindo da palavra, mas, enfim, determinar como o movimento deve pensar, quais são as suas ideias, quais são as suas pautas centrais. Veja, é tão absurdo isso, inclusive o identitarismo, ele começa com a gente. O identitarismo é o discurso de que o operário é o operário com consciência de classe por si só, e de que o operário vai resolver tudo. O identitarismo começa com essa tradição que vai ser herdada da Revolução Russa. É aí que está o primeiro identitarismo. O operário fabril, a ideia do operário, da classe trabalhadora que se reduz ao operário fabril. Então, é eles que têm consciência, são eles que conseguem fazer a revolução. Essa é a primeira forma de identitarismo. Foi a gente que criou isso, inclusive. Eu ouvia isso, todo o discurso identitário, o discurso da consciência política como automática da posição social. Eu ouvi isso demais nas organizações políticas que eu participava. Né, o elogio ao o operário fabril, o operário que já da indústria de transformação, né, que já é automaticamente está em outro lugar dessa posição política. Então, isso é o identitarismo. Então, o que eles estão falando, esse debate, né, e que eu acho, ele tem muito, inclusive, muito no pé desse tipo desse marxismo vulgar. Né? Ganhou outro lugar, ganhou outra direção, né? Mas eu acho que tem um papel político fundamental, assim como nós tínhamos, afirmar o trabalhador, né, como papel político importante. Né? E eu acho que é importante afirmar isso. E afirmar que a luta do povo negro é importante. Eu acho que eles estão tentando, o central é isso. E nisso eles estão certos. Certo? Assim, pensar o Brasil sem colocar um lugar de ênfase na luta e no lugar que o racismo ocupa hoje, né, é um equívoco. Você tem que pensar o racismo o Brasil a partir do racismo como uma relação social estruturante do que nós entendemos do Brasil. Né? É a chave para explicar o Brasil. Isso, então, nesse sentido, enquanto luta política, é sim uma chave prioritária, é sim uma chave importante. Né? Então, não tem problema, né, política eu colocar raça e classe em vez de classe e raça, e dar uma ênfase nesse processo político importante que eles estão tendo aí. E eu acho que, para pensar rupturas com o racismo, né, eu acho que tem que... Né, eu entendo que tem que ser uma transformação social profunda, né, e eu acho que nesse lugar, né, assim, eu vou dar outra fugida de tudo aqui. Eu acho, assim, estava até conversando esses dias com a minha companheira sobre isso. As experiências que nós tivemos na América Latina, que inclusive agora está tendo uma evolução gigantesca, né, que também tem um outro corte racial em outro lugar, né, que é dos povos indígenas, dos povos Mapuche e todas as nações indígenas da Bolívia, né, que sofrem outro racismo estrutural profundo em outro lugar, que também nós sofremos, né,
mais, né, em proporções aí, né, diferentes, em uma estrutura social diferente, inclusive tem um levante também muito interessante dos nossos povos indígenas de resistência, de luta, de participação na política, né, de luta pela terra, de resistência, né, com a pauta política muito rica de defesa da floresta, defesa da natureza, inclusive, né, se somando muito ao debate ecológico, né, que é um tema importante de novo é outro tema importante que nós negligenciamos muito, né. Então, mas lá, por exemplo, os processos de resistências, né, desde das revoluções bolivarianas, especialmente na Bolívia, com o ascenso do Evo Morales, a luta contra o neoliberalismo, né, então, assim, eles tiveram uma luta política que colocaram o patamar da resistência ao neoliberalismo em outro lugar, né, em outro lugar. A nossa força política, que poderia, né, em tese, né, que teria peso social, que tenha capacidade social de resistir ao neoliberalismo, fez o caminho inverso, né, fez o caminho, né, como diz o Chico de Oliveira, né, hegemonias avessas, né, aderiu, né, se tornou o administrador de um neoliberalismo mais ameno, um soft neoliberalismo, né. Então, fez um caminho completamente inverso, enquanto, mesmo com seus processos extremamente contraditórios, né, mas você avançar numa luta de uma constituição plurinacional que reconhece os territórios, que reconhece os povos indígenas, né? Então, por exemplo, eu acho que olhar para, assim, pensar um processo revolucionário a longo prazo olhar para essas experiências que eu acho que são riquíssimas. Eu acho que nós tínhamos que ter uma constituição plurinacional, plurinações, os povos quilombolas são uma nação, entender como uma nação, os povos, né, de tradições das nações indígenas aqui, os tremembés, né, os tapuias que resistiram, né, o pessoal da Caucaia, me fugiu o nome agora. Então, pensar o modelo de resistência que se constituiu na Revolução Bolivariana, na Constituinte Bolivariana, por exemplo, eu acho que é um passo gigantesco. Um passo gigantesco. Aqui a gente avançou muito pouco, lutando por educação quilombola, escola quilombola é avanço, escola indígena é avanço, mas por exemplo, comparado com o que se conseguiu com terras coletivizadas, reconhecimento da propriedade coletiva, veja, reconhecimento da propriedade coletiva, né? Nós estamos falando aqui da superestrutura, uma negação parcial, não é a negação completa, mas é uma negação parcial, dentro dos limites da ordem burguesa, uma contradição do conceito jurídico de propriedade burguesa, de propriedade individual, de propriedade para extração de capital, que inclusive que é a propriedade coletiva, já existiu, já experiências anteriores, que é justamente o que essa estrutura jurídica burguesa quer destruir. Não tem propriedade coletiva. Né? E aí você retoma a propriedade coletiva vinculada não a indivíduos, vinculado não a CPFs, mas vinculado a uma nação, a um povo. Então, isso é um avanço político gigantesco. Isso tem um papel político gigantesco de mobilização. Então, por exemplo, o que explica o que está acontecendo agora, né? Que eles se conseguem, né, tem uma mobilização em curso, porque eles estão em outra situação política de mobilização, de avanço, de ascenso, né? Enquanto, no nosso caso, o processo é um processo de destruição das nossas organizações, né? De desmobilização dos espaços de resistência coletiva, de mobilização coletiva, de planejamento da vida coletiva, né? Então, é um outro lugar, digamos assim, que o impulso da luta da Revolução Bolivariana, de que o ascenso, mesmo pelo campo da democracia burguesa, pelo campo da eleição de Evo Morales, mas permitiu um ascenso político gigantesco, né? E que é uma expressão da dimensão da superestrutura. E eu acho que a gente tem que olhar para essa experiência, assim, a luta antirracista no Brasil, a luta indígena no Brasil, dos povos indígenas, né? Tem que olhar para essa experiência com muito carinho e pensar alternativas a partir disso, né? Ficar afirmando que é importante plantar a própria comida, né, com medo da própria comida, é importante, mas para isso também a forma do bem viver, né, o modo de vida. Eu acho que afirmar e a gente tem que ser respeitoso com isso, né, respeitoso com as suas tradições, com as suas ideias de ancestralidade, respeitoso com as suas cosmovisões, a maneira como se pensa, uma forma de se pensar e de se produzir conhecimento, né,
onde o místico ajuda a explicar suas práticas sociais, e eu acho que nós temos que ser respeitosos com todas essas práticas, no debate público, né, em todos os espaços que nós estivermos, e reconhecer que isso é uma outra forma de se pensar o mundo e que é válida, né, mas essas formas de pensar o mundo tem também que ser combinadas com uma luta mais, eu acho que concreta, de pensar alternativas de como garantir que essas formas de bem viver que eles defendem, de fato, né, sejam parte do que nós entendemos como nação, como Brasil, e que aí sim nós vamos para um outro patamar da luta antirracista no Brasil. Acho que é um ponto para pensar, né? Agora, eu acho que o ponto fundamental é que nós, marxistas, temos que acumular o debate, entender, estudar isso, entender melhor o debate racial, entender a tradição. Nós temos uma produção gigantesca, Lélia Gonzalez, Otaviani, o Clóvis, nós temos uma elaboração recente gigantesca, né? A editora Dandara tem publicado tudo, tem feito, eu inclusive compro bastante os livros deles, só não consegui, né, dar conta dos estudos, né? Todo o debate da reprodução social que eu falei antes também tem produzido coisas gigantescas no campo do marxismo também, e eu acho que a gente tem que pesquisar isso, estudar isso, e estar aberto ao diálogo com os camaradas que estão na frente da luta, com o maior respeito, com todas as proposições que eles têm. Eu acho que esse é um primeiro ponto de partida que nós temos que ter. Reconhecer isso e reconhecer que nós estamos atrás no debate, que nós temos que aprender com eles também, aprender o acúmulo das proposições que eles trouxeram, porque eles estão pesquisando, estudando, e atuando, e militando, e fazendo política nesse campo, né, que a gente deixou, ou negligenciou, ou parou de fazer há algum tempo, enfim. Eu acho que é isso. Muito bom, professor, muito bom. E me lembrei aqui de uma passagem do Che Guevara, que ele diz que o marxismo é uma excelente introdução para os movimentos revolucionários, né? E introdução, porque o Marx estava escrevendo num contexto de uma Europa passando por uma revolução industrial, né? E brevemente ele fala sobre a América Latina, brevemente ele fala sobre a Índia, e ele, em determinado momento, ainda diz, né? O homem branco só vai ser livre quando o homem preto também for, né? Então, eu acho que a partir dessa introdução que a gente vai ter, por exemplo, até um próprio homem branco, como Florestan Fernandes, né, desenvolvendo uma obra sobre a situação do negro na sociedade de classe, né? A Lélia Gonzalez, né? O Clóvis Moura. Então, acho que a gente tem que partir desse princípio que o marxismo é a introdução, mas não vai ser lá nas obras do Marx que a gente vai achar, né, a descoberta. A gente vai achar com nossos povos mesmo, com os nossos pensadores, né, com a nossa experiência de vida, de dia a dia, né? Então, acho que ajudando a eu e ele ouvir, né, a gente vai conseguir conquistando isso usando o marxismo como a introdução e vivendo, sentindo na pele essas contradições, né? E excelente exposição, imagino que todos aqui tivemos uma manhã muito engrandecedora para o nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento humano, né? Para o desenvolvimento do nosso grupo aqui, ao fortalecimento do GEM, da UFC. Queria agradecer ao professor José, né? Foi excelente aqui a sua exposição. Acredito que todos estamos sendo satisfeitos, não é isso, André? E deixar aqui um abraço a todos que participaram da nossa live, né? E agradecer ao professor. Viu, professor? Muito obrigado. Eu que agradeço aí, estou à disposição a sempre contribuir com o espaço, né? Lembrar do Mariátegui, né, que a gente lê muito pouco também, que faz esse esforço, você falou exatamente isso, né? Que cola com o debate da luta indígena, inclusive, né? E agradecer demais, parabenizar o GEM, parabenizar vocês, parabenizar o professor Eduardo. E estou à disposição para outros momentos. Queria depois até deixar logo aqui a ideia de fazer sobre o método. Gostaria de fazer pessoalmente em Fortaleza, se for possível, mas aí se a gente avalia um encontro, a gente dá um jeito de gravar, mas se pudesse fazer na UFC em outro momento, aí André, que é o homem que organiza tudo, aí depois vê aí como é que é possível isso. Muito bom. Vocês me escutam? Tá bacana o áudio? Tá bacana. Pronto. Agradecer novamente ao professor José Pereira pela exposição, abrilhantou a nossa manhã aqui no GenTV, e a convidar os companheiros, né, para poder
se inscrever no nosso canal do GenTV, comentar as lives, compartilhar, curtir os nossos conteúdos e convidar também os amigos que estão acompanhando a live, que vão escutar, né, ouvir, que a gente também tem o grupo de leitura que funciona quinzenalmente. Hoje a gente tem reunião à tarde, né, Adila? Às 14 horas, o grupo de marxistas não para, organização do professor Eduardo Chagas, e fazer esse convite especial. A gente está trabalhando agora a obra do manifesto dos manuscritos econômicos e filosóficos, e aí fica esse convite, né? Agradecer novamente ao professor Adila, o Gerald, que está nos caracteres hoje. Muito obrigado, um abraço a todos, um excelente final de semana. Valeu. Até mais, pessoal. Um abraço.